A paz do Senhor esteja com todos. Abra no livro de Ruth, capítulo de número 1. E nós vamos ler também o versículo de número 1. Você que está em casa assistindo essa transmissão, não sei que horário você vai assisti-la, mas pegue aí a palavra de Deus também e localize o livro de Ruth, capítulo 1. Acharam? A gente vai ler o versículo 1 também, que nos diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Eu vou reler. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, veja que não havia rei, não havia um governante. Então, quem governava a nação de um modo geral eram os juízes. E você sabe que, basicamente, a função do juiz é julgar, não é? É ouvir causas e julgá-las. Então, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Quer dizer que a crise fez com que este homem tomasse uma decisão de sair daquele lugar, porque na cabeça dele, se ele continuasse ali, não só ele, mas toda a sua família iriam perecer. Então, para tentar salvar a família, ele vai sair da cidade. Mas será que sair da cidade num tempo de crise é a melhor decisão a ser tomada? Então eu vou ler de novo e você repete em seguida. Vamos lá para a gente aprender? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então, por favor, coloque a escritura sobre o teu assento. Vamos dar aquela salva de palmas que só o Senhor é digno de receber. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada. Fala conosco, não o que queremos, mas o que nós precisamos ouvir. E envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podeis sentar, igreja. Estes juízes do qual o texto está falando, eles eram autoridade em determinadas regiões, ou seja, cada região tinha um juiz. Então, cada região era julgada por este juiz que tinha a responsabilidade de julgar aquele povo. Mas na nação de Israel, de um modo geral, não havia um governante máximo, não havia um líder que pudesse mostrar para as pessoas o que de fato elas deveriam fazer. Não havia um líder. E você sabe que quando não há um líder, acontece exatamente o que aconteceu
conforme nos diz aqui o último versículo do livro de Juízes. Eu quero que você volte aí no livro de Juízes. Você está em Ruth, não é? É só você voltar 2 páginas no máximo, dependendo da sua Bíblia. 1 página você já está lá. Você vai ver aí o último capítulo do livro de Juízes, que é o capítulo 21. E versículo de número 25. Olha o que acontecia naquela época por não haver um líder da nação. Diz assim, ó: naqueles dias não havia o quê? Rei em Israel. Naquela época era monarquia. Então não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então se a pessoa dissesse assim: eu vou matar o meu vizinho porque eu acho reto, eu acho justo, matava. Porque não havia uma lei que proibisse de matar. Não havia. Se outro dissesse assim: eu vou roubar a carroça do Bartolomeu, eu roubava. Ele achava que era certo. Ele achava que estava no direito dele. Até porque não havia ninguém para dizer que aquilo não era direito. Então cada um fazia. Como é que está escrito aí na sua tradução? Está igual a minha? Tá? Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quer dizer que as pessoas viviam de qualquer jeito. As pessoas viviam uma vida completamente desregrada, até porque não tinha regra, não tinha alguém que estabelecesse regra para que elas pudessem obedecer, justamente pela falta de um líder, pela falta de uma autoridade. Então, a falta de autoridade é um problema, porque isso dá a cada um o direito de tomar as suas próprias decisões, sem pensar nas consequências que isso pode levar para a vida do outro, ou também para a sua própria vida. Então o povo vivia uma vida completamente errada, e foi justamente por isso que Deus sempre quis governar o seu povo. Deus sempre quis. Eu não sei se você lembra que Saul foi o primeiro rei a governar Israel, não foi? Só que antes de Saul governar Israel, quem governava Israel? Ora, se Saul foi o primeiro rei a governar, antes dele governar, quem governava Israel? O povo. Deus. Deus. Porque Deus não é rei, Ele é rei dos reis. Ele que governava o seu povo. Só que aí, Israel começou a ver que as nações que estavam em volta tinham os seus líderes, os seus governantes. E quando Israel sofria derrota nas batalhas, eles diziam assim: nós fomos derrotados porque nós não temos ninguém que governe sobre nós para nos dizer o que devemos fazer. Por isso nós fomos derrotados. Mas na verdade eles eram derrotados por causa da sua própria murmuração. Porque Deus não vai proteger o murmurador, vai? Deus não vai guardar a vida do pecador, vai? Não. Então quando eles pecavam e murmuravam, Deus simplesmente retirava a sua mão. E o povo ficava à mercê dos inimigos. Eu poderia aqui te dar muitos exemplos, mas a gente não tem tanto tempo. Lá no capítulo 6 do livro de Juízes, diz que o povo fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor Deus, os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Está em Juízes 6, versículo 1. Quer dizer, já que vocês não vão fazer a minha vontade, fazer o que me agrada, já que vocês não vão me obedecer, então eu vou retirar a minha mão de sobre vocês. Quando Deus retira a mão, o inimigo coloca. Você está compreendendo isso? Aí o inimigo colocou a mão e fez o povo de Deus sofrer por 7 anos seguidos. Eles ficaram 7 anos sem colher nada.
Imagina, muita gente morreu de fome. Eles ficaram 7 anos sem poder plantar, porque o inimigo estava cercando toda a terra. Eles ficaram 7 anos sem construir nada. Foram 7 anos de luta, 7 anos de humilhação, 7 anos de vergonha, 7 anos de derrota. Porque eles não ouviram a voz do Senhor. Então, quando eles sofriam derrotas nas batalhas, não era porque eles não tinham um rei que dissesse para eles: olha, é assim que vocês têm que se comportar durante a guerra. Era porque eles desobedeciam a Deus. E a desobediência precede a ruína, a derrota. Então as derrotas eram consequência de desobediência, de falta de comprometimento, de não querer fazer a vontade de Deus, de querer seguir o seu próprio caminho. O que foi que a gente leu no último versículo do último capítulo de Juízes? Lembra? Não lembra? Então vamos ler de novo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eles faziam o que eles queriam. O problema não é a falta de rei, é a falta de obediência a Deus. Então veja só, Deus sempre quis que o seu povo ouvisse somente a sua voz, e Ele avisou quais eram os benefícios disso. Se você abrir aí em Isaías capítulo 1, versículo 19, Deus avisou, Ele falou assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas tem que me ouvir. Deus está falando, vocês têm que me ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o caso é que aquele povo contemporâneo aos juízes, pela distância, ou até mesmo pela falta de fé e de entendimento deles, eles acabaram tomando as suas próprias decisões, acabaram seguindo o seu próprio caminho. E nós vamos ver aqui no livro de Ruth, vamos voltar para lá, para Ruth capítulo 1. Vamos ver aqui que a primeira decisão errada que um homem vai tomar naquele tempo em que não tinha rei, é uma decisão de causa trabalhista. Ele vai se ver numa situação de desespero. O lugar onde ele estava numa crise sem precedentes, e ele vai pensar: eu preciso mudar de lugar, porque se eu continuar aqui, toda a minha casa vai perecer. Veja o que ele vai fazer no capítulo de número 1 e versículo 1. Um homem chamado Elimeleque, que tinha sua família constituída, morava na cidade de Belém de Judá. E só para ficar interessante isso aqui, aí no versículo 2 do livro de Ruth, capítulo 1, onde está escrito o nome Elimeleque, passe um traço debaixo desse nome aí. Alguém sabe o que quer dizer Elimeleque? Tem Bíblia que tem até do lado, a anotação do lado, né? Quem falou? Elimeleque significa meu Deus é rei. Você vê como o povo estuda a Bíblia, né? Meu Deus é rei. O que quer dizer Elimeleque, gente? Repete aí bem alto: meu Deus é rei. E é o nosso rei mesmo. Esse Elimeleque, que tinha sua família constituída em Belém de Judá, ele vai ver aquela crise invadindo a terra de Belém, e ele vai tomar uma decisão. Ele vai sair da cidade de Belém, e ele vai até um território que era conhecido como Moabe. Ele vai para aquela cidade, para a cidade de Moabe. No versículo 2 diz assim: e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Olha só.
embora Elimeleque soubesse que Deus era o rei da vida dele, no momento que chega a crise na terra de Belém, ao invés de ele continuar crendo, meu Deus é rei, ou seja, Ele vai me socorrer, Ele vai me suprir, Ele vai me prover, ao invés de ele crer nisso, ele simplesmente sai. Ele sai da terra, ele toma uma decisão e sai da terra. E ele chega na terra de Moabe, e no final do versículo 2 diz que ele não só foi para Moabe, mas também ficou ali. Diga, ele ficou em Moabe. Ele sai de Belém e vai para Moabe. Você sabe quem é Moabe, não sabe? Moabe é um dos filhos de uma das filhas de Ló. Quando Ló desobedeceu a Deus e ele não queria escapar para a montanha, porque ele dizia assim, mas o mal vem lá de cima, estes homens estão mandando eu ir lá para cima, o mal vai me apanhar primeiro, porque eu vou estar mais perto dele. Aí de tanto relutar, ele acabou indo, mas a mulher dele, que estava com o coração enraizado em Sodoma, decidiu olhar para trás pela última vez, para ter uma lembrança dos anos que ela viveu lá. E quando ela olhou para trás, o que aconteceu? Ela foi atingida por uma bola de fogo, enxofre, se converteu numa estátua de sal. Ou seja, falando de um modo grosseiro, morreu ali, saindo da cidade. Quer dizer, esse Ló, ele vai ficar embriagado porque as filhas vão dar muito vinho para ele. E ele estava tão embriagado que ele não conseguia nem enxergar direito. E as filhas vão se deitar com ele. E vai haver ali uma conjunção carnal entre pai e as duas filhas. Isso é nojento, não é? Isso é uma coisa absurda. E daquela relação sexual entre pai e as duas filhas, vão nascer 2 filhos, um de cada uma. De uma chamou Amon e o da outra chamou-se Moabe. Amon, pai dos amonitas, Moabe, pai dos moabitas. Tanto Amon quanto Moabe se tornarão inimigos mortais do povo de Deus, do povo de Israel. Eles sempre se levantarão contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus. Então veja para onde esse homem chamado Elimeleque está levando a família dele. Para um lugar onde existe um povo que é inimigo do povo de Deus. Mas vamos entender aqui por parte. Onde o Elimeleque morava com a sua família? Antes de ir para Moabe. Onde ele morava? Aqui no Pará? Onde ele morava? Em Belém de Judá, não é Belém do Pará não, viu? Você acredita que quando eu era criança eu achava que esse Belém da Bíblia era no Pará? Não, fala a verdade. Quem já achou isso também quando era criança? Eu não lia a Bíblia, né? Então pensava. Aí eu achava que o dia que eu fosse para o Pará, eu ia conhecer lá aquela terrinha de Belém, né? Que a Bíblia fala, mas é lá no Oriente Médio. Então onde ele morava, faz o seguinte, passe um traço aí debaixo da palavra Belém, e escreva aí o significado da palavra Belém. Belém quer dizer casa do pão. Casa do pão. E na tradução contemporânea, Belém significa casa do alimento. Tanto faz, né? Pão não é alimento? É. Então ele morava na casa do pão ou na casa do alimento. Olha que ironia.
Na casa do pão faltou o pão. Na casa do alimento faltou o alimento. Então era sem dúvida um momento de crise para eles. Uma crise tão terrível que não adiantava ter dinheiro, porque se veio a fome na terra, do que adianta ter dinheiro se não tem alimento para se comprar? Não tinha alimento ali em Belém. E Elimeleque, ele vai fazer exatamente o que um pai de família pensa em fazer no momento de crise. Eu preciso mudar de ambiente. Eu preciso sair desse ambiente hostil. Eu preciso sair desse ambiente de crise, de fome, de escassez, e eu preciso ir para um ambiente onde as coisas estão bem. Antes dessa crise que o mundo está vivendo, as pessoas diziam assim: eu quero conseguir o green card, quero morar nos Estados Unidos. Vai lá para os Estados Unidos agora para você ver. Americano está lavando rua para ganhar centavos. Engenheiros, arquitetos estão desempregados. Os americanos, imagine os brasileiros que estão morando lá. Vários brasileiros que foram morar lá e estavam morando até então ilegalmente, ainda continuam lá ilegalmente, estão querendo voltar para o Brasil. Aí vai voltar para o Brasil, vai ver a mesma coisa. Ou seja, o Elimeleque pensou: eu vou para Moabe porque lá em Moabe tem emprego. Eu vou para lá porque lá eu vou conseguir plantar e colher. Mas olha de onde ele está saindo da casa do alimento. E ele está indo para um lugar onde existe um povo que é contra o povo de Deus. Amados, vamos entender aqui no versículo de número 2 que a gente leu, você vai ver que Elimeleque vai se mudar em busca de oportunidades para poder dar o melhor para a família. Só que no final do versículo 2 diz que eles ficaram ali. Eles ficaram ali, ou seja, eles tomaram a decisão de abandonar a casa do pão, e eles não tiveram nenhuma intenção de voltar para a casa do pão novamente. Pelo contrário, eles pensaram em se ausentar da casa do pão para sempre. Ficaram fora da casa do pão. Eu quero que você vá entendendo isso. A gente se depara com situações difíceis, principalmente agora. Todos nós estamos enfrentando tempos difíceis. Todos nós. Não importa o nível social, o nível financeiro. Todos nós estamos enfrentando situações de crise. Não é uma crise nacional, é uma crise internacional. É ou não é? Assusta. Muita gente morrendo, desesperada, com ansiedade. Isso abala. Só de pensar: e se eu perder o emprego? Se me mandar embora? Eu sou um autônomo, a minha área não está incluída nos serviços essenciais, como é que eu vou sobreviver? Os meus clientes pararam de comprar. É de desesperar, só de pensar traz desespero. Mas preste atenção, em tempos de crise, a gente precisa aprender a tomar a decisão correta. Porque ainda que esta crise seja muito forte e muito terrível, nós não podemos abandonar a casa do pão. Porque é na casa do pão que nós seremos sustentados por Deus. É na casa do pão que nós receberemos o alimento que nos fortalecerá para que nós possamos continuar na nossa peregrinação e jornada neste mundo e alcançarmos aquilo que Ele nos preparou desde a fundação do mundo. Então diga aí para quem está perto de você, fala assim: não saia da casa do pão. Não abandone a casa do Senhor, não abandone a casa de Deus, porque a casa do pão aqui é uma figura da casa de Deus.
Na hora da crise a gente tem que tomar cuidado, amados, porque na crise muitas decisões erradas são tomadas. Muitas. E uma decisão errada pode não só comprometer a sua vida, mas a vida de pessoas que você ama. No caso de Elimeleque foi assim. Ele não estava só comprometendo a vida dele, mas a vida também de toda a sua família. Quando a crise chega, o primeiro pensamento de muitas pessoas é: eu não vou mais para a igreja. O outro diz assim: não vou mais devolver o dízimo. O outro fala: não vou mais entregar a oferta. O outro diz: eu não vou mais terminar aquele propósito que eu comecei com Deus. As pessoas começam a andar para trás. Olha o que vai acontecer, capítulo de número 1 de Ruth, versículo 3. Você não pode pensar assim: não vou mais para a igreja porque não adianta nada. Aí, tá vendo? Eu estou indo para a igreja e a crise continua. Elimeleque também pensou assim. Por isso que ele ficou em Moabe e não quis voltar para Belém. Porque ele também pensou assim: eu vou para Belém para quê? Lá é a casa do pão, mas não tem pão. Lá é a casa do alimento, mas não tem alimento. Mas a palavra de Deus diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado por Deus. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus vai chegar para você. Quando você achar que não dá mais, é aí que Deus chega. É aí que Deus aparece. Sempre é assim. Se não fosse, não estaria escrito lá em 1 Coríntios 10, 13: porque fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação vos dará escape. Eu acho linda essa palavra. Vos dará escape, para que a possais suportá-la. A gente pode aplicar isso para tudo. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. A crise é terrível. Mas se Deus permitiu que você estivesse vivo durante ela, é porque Ele sabe que você suporta. E sabe o que essa palavra quer dizer? De um modo simples: que antes que a crise venha, antes que a dificuldade venha, antes que a tormenta venha, antes que a tribulação venha, antes que as lutas apareçam, antes que os problemas se levantem, Deus já preparou uma saída para o seu povo. Fala: Deus tem uma saída para mim. Fala bem alto: Deus tem uma saída preparada para mim. Fala aí: eu vou sair dessa muito melhor do que quando eu entrei. Você crê nisso? Você vai ser fortalecido, você vai sair revigorado, você vai sair transformado, você vai sair restaurado. Diga glória a Deus. Tem gente que a crise mexeu tanto com ela que ela não consegue nem mais acreditar em Deus. Foi isso que aconteceu com Elimeleque. Ele não conseguia mais acreditar. Voltar para Belém para quê? Eu vou ficar aqui. Mas ficar fora de Belém é uma afronta à vontade de Deus. Quando Elimeleque tomou essa decisão, ele afrontou a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que ele ficasse fora de Belém. Então vamos ler o versículo 3, para a gente conferir o que aconteceu. Olha como começa o versículo 3, gente. Olha que tragédia. O que está escrito aí? Lê aí. Como? Como? Eu não queria dizer, mas eu vou dizer. Se você sair da casa do pão, o que vai acontecer? Você vai morrer. A gente está brincando, mas é sério, viu?
E não sou eu que estou dizendo não, por isso que eu pedi para você ler. Onde está escrito isso? Na Bíblia, que nós entendemos como a palavra de Deus. Não quis voltar para Belém, não quis voltar. Aí, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Muito tempo, né? Longe da casa de Deus, não é? Muito tempo, muito tempo. E aí o que aconteceu com esses 2 filhos da Noemi? Versículo 5. O que aconteceu com eles? Então diga assim comigo: sair de Belém é morte. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vê, né? O Elimeleque tomou a decisão errada em meio à crise, porque não tinha alguém que dissesse para ele que ficasse em Belém. Não tinha ninguém para dizer para ele: ô Elimeleque, fica porque as coisas vão melhorar, isso é passageiro. Quem dera Elimeleque tivesse conhecido o apóstolo Paulo, hein? O apóstolo Paulo ia chegar para ele e ia dizer assim: esta leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória muito excelente. Não tinha ninguém para chegar ali e dizer. Por que os juízes faziam? Só julgavam. Eles não ensinavam, eles julgavam. Ensinar e julgar são 2 coisas completamente diferentes. É muito fácil julgar, é ou não é? Difícil é ensinar. Difícil é ensinar. Às vezes a gente julga as pessoas sem ter a certeza de que elas foram ensinadas. E quando a gente julga alguém sem ter a certeza de que aquela pessoa foi ensinada, nós estamos dentro de Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Aí o julgamento volta para a gente. A condenação volta para a gente. Então veja só, esse Elimeleque foi para fora da cidade de Belém e ficou ali porque não teve ninguém para dizer que as coisas iriam melhorar em Belém, que aquilo era só um tempo, era só um vento, e todo vento passa ou não passa? Que dia que foi que deu uma chuva de vento de madrugada? Foi quinta-feira, não foi? Vocês viram? Teve até árvores aí que caíram em alguns lugares. Aqui em Manaus. Foi de madrugada, uma chuva forte, um vento. Parecia que nem estava em Manaus. Eu falei: está acontecendo isso aqui? Isso acontece em Manaus? Sim? Então eu não peguei essa parte. Mas foi quinta-feira agora. Uma chuva forte, um vento, que ficava aquele barulho assim, lá na janela do meu quarto. Eu falei: daqui a pouco vai quebrar esse negócio. Mas todo vento passa. Quando deu 6 horas da manhã, mais ou menos, aquela calmaria. A chuva parou, o vento cessou, parecia que não tinha acontecido nada. Você está entendendo? É assim que vai acontecer na tua vida. Isso tudo vai passar. E quando passar, você vai dizer assim: ah, mas não aconteceu nada. E por que não aconteceu nada? Porque você ficou firme em Belém. Você ficou firme na casa de Deus. Você não abandonou a casa do alimento.
E por isso Deus te fortaleceu. O Elimeleque não tinha ninguém para avisar para ele: fique em Belém que as coisas vão melhorar. Mas eu estou aqui, como enviado de Deus, para dizer para você: permanece firme, seja fiel mesmo durante o período da crise, porque o teu Deus é fiel, e o teu Deus é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza. Confia no Senhor que Ele tudo fará. Eu tenho que parar porque nós temos a Santa Ceia. Você pode ficar de pé, por favor? É claro que o Elimeleque fez tudo aquilo pensando no melhor para a família, não foi? As intenções de Elimeleque eram as melhores, mas como diz aí, de boas intenções o inferno está cheio. O que vale não é a intenção. Não é a intenção. Porque a intenção pode até ser boa, mas se ela está fora da direção de Deus, ela vai te levar para uma cilada. Então o que vale não é a intenção. O que vale é permanecer na vontade de Deus. É isso que vale. Lá em Provérbios 14, versículo 12, o sábio Salomão disse assim: há caminhos que para o homem parecem direito. Se encaixa perfeitamente na situação de Elimeleque, não é? Ele achava que era direito o que ele estava fazendo. Ele achava, parece direito, mas o fim dele o conduz à morte, à perdição, à ruína. E foi isso que aconteceu. Morreu Elimeleque e também os seus 2 filhos, porque ficaram fora de Belém. Ficaram fora da casa do pão. Uma pessoa me disse assim: eu não posso ir para a igreja porque está nessa pandemia, né? Eu tenho idosos lá na minha casa. Meu pai é diabético. Falei: fica em casa. Aí semana passada eu fui pagar uma conta no shopping. Quem que eu encontrei lá? Encontrei não, porque eu não fui até a pessoa, mas eu fiquei só de bisonhando assim, ó. Falei: não pode ir na igreja, mas pode ir passear no shopping. A probabilidade de pegar o vírus no shopping é maior do que na igreja, porque lá circula muito mais gente que vem de todo tipo de lugar que você imagina. É verdade ou não é? Quem veio de casa hoje? Levanta a mão. A maioria veio de casa. E veio de banhozinho tomado, de roupinha limpa. Porque não é isso que a gente está fazendo agora? Aliás, sempre fizemos, mas agora com muito mais ênfase. É verdade ou não é? Chegou aqui, foi direto ali no dispenser do álcool em gel. Ou se não gosta do álcool em gel, foi no banheiro, lavou as mãos. Mas aí eu encontrei o dito cujo, passeando no shopping. Falei: entendi. O correto no meio da crise é abandonar a casa de Deus, é abandonar a vontade de Deus, é sair da presença de Deus, é permanecer. Essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória. Engraçado, né? É tremendo que a palavra de Deus diz. A tribulação, ela é leve e momentânea, ou seja, é passageira. Mas a glória que Deus vai trazer depois dela não passa nunca, é eterna. Fala: minha glória vai ser eterna. Fala de novo, fala: minha glória vai ser eterna. E só para a gente concluir, não ficar aqui uma coisa mal compreendida,
Deus nunca desampara aqueles que são vítimas daqueles que não têm compromisso com Ele. Deus não desampara. Então olha o que vai acontecer, versículo de número 6, olha o que vai acontecer com a Noemi e com as noras, porque os filhos morreram, ficou só ela e as noras. Versículo 6, só para a gente encerrar. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Não falei? Olha para a pessoa do lado aí e fala assim: eu não falei? Diga aí, eu não falei? É só esperar em Deus. Não sei como que chegou essa informação para ela, mas alguém deve ter mandado um WhatsApp. Hein? Será que não existia, dona Ana? É o WhatsApp daquela época, né? Pega um camelo e vai. Demorou para chegar e demorou para ler, né? Aí quando chegaram lá e falaram: olha, você está sabendo que lá em Belém tem pão? Que o Senhor abençoou o seu povo? A fartura de pão na terra de Belém? Ela falou com as duas noras que eram moabitas. Ela falou assim: vamos embora para Belém. Não era nem para eu estar aqui. E chegou lá em Belém e provou da fartura de Deus em Belém. Que pena, né, que o Elimeleque já estava morto, que os seus filhos também. Porque se eles tivessem permanecido na casa do pão, eles teriam recebido a provisão do Senhor. Deus vai prover você aqui, permanece. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você está. Fecha os teus olhos. Se você está desanimado, se você está entristecido, se você está aborrecido com alguma coisa, chateado, entrega tudo na mão de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Diga para Ele: Senhor, a minha vida é Tua. Os meus sonhos são Teus. Os meus planos são Teus. Os meus projetos são Teus. Entrega tudo na mão de Deus. Porque tudo isso vai passar, você pode ter certeza. Tudo isso vai passar. Esse teu desânimo aí vai passar. Você é passageiro. Você é passageiro. Essa tua angústia também vai passar. Vai passar. Tudo vai passar. A palavra de Deus diz: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, todos nós estamos aqui com um único objetivo, que é o objetivo de fazer a Tua vontade. Embora para muitos a Sua vontade seja desconhecida, para nós ela é boa, perfeita e agradável. E quando nos dispomos a fazer a Sua vontade, ainda que isso contrarie a nossa, aí nós entendemos que estamos seguindo no caminho certo. Por isso, meu Deus, enquanto nós estamos fazendo esta oração, vai de encontro a cada dificuldade que esta pessoa está enfrentando. Vá de encontro a cada luta que ela está passando.
Vá de encontro ao sofrimento desta pessoa. Vá de encontro às crises, às angústias, às aflições. E não permita que estas coisas continuem. Dá uma solução para este teu servo, para esta tua serva. Tira esta pessoa da enfermidade, da dor. Tira esta pessoa do desânimo. Tira esta pessoa da tristeza, da depressão. Tira esta pessoa da ansiedade. Tira esta pessoa da opressão. E tira de dentro dela a vontade de morrer, a vontade de sumir. Elimina da vida deste homem, da vida desta mulher, tudo aquilo que faz ele e ela pensarem em retroceder. Porque a tua palavra nos diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que caminham para a conservação da alma. Então sustenta o teu servo, sustenta a tua serva, e não permita que a crise faça esta pessoa abandonar a casa do pão, a casa do alimento. Porque nós vimos o que aconteceu com aquele homem que até tinha boas intenções, mas boas intenções fora da casa do pão, da casa do alimento, fora da presença de Deus, não valem de nada. Por isso nos ajuda a permanecer, nos ajuda a ficarmos fiéis, nos ajuda, meu Deus. E vá de encontro à casa de cada um agora, liberando a cura sobre aqueles que estão doentes, liberando a provisão sobre aqueles que estão em aperto e em dificuldades. Vá de encontro à casa de cada pessoa que está aqui e libera salvação para aqueles que estão perdidos e condenados. Faça tudo isso, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e desde já lhe agradecemos. No nome de Jesus, assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus.